manifestações do Senhor na nossa vida. Queremos desfrutar das bênçãos, mas nós queremos que a vontade dele se cumpra em nós. Nós queremos mesmo que o céu desça nesse lugar. Nós queremos mesmo mais de Deus na nossa vida. Ó Senhor, não queremos apenas as tuas mãos, Senhor. Nós queremos ver a tua face. Nós queremos te conhecer mais. Nós queremos mesmo que o céu desça nesse lugar. Nós queremos que a tua presença seja viva na nossa vida. Nós não queremos começar um culto, Senhor, apenas buscando do Senhor, mas nós queremos conhecer-te e prosseguir conhecendo o Senhor mais e mais. Então eu queria convidar você para levantar as suas mãos e declarar isso mais uma vez. Pai nosso que estás no céu, venha o teu reino sobre a minha vida. Deixa o céu descer no seu coração, meu querido. Santo é o teu
suas mãos levantadas ao Senhor. Se é isso que você deseja mesmo, sair da superficialidade e ter um conhecimento mais profundo do Senhor, então que nessa noite você permita que o céu desça sobre a sua vida, que o seu reino cresça no seu coração. Aleluia, Deus. Vamos declarar isso novamente. Teu é o reino, somente as vozes, para a gente dizer quem está no controle, quem está no comando disso tudo, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Hoje nós estamos vendo na nossa cidade a celebração de pessoas que estão conseguindo e conquistando um cargo político e público. Nós estamos vendo pessoas buzinando seus carros, colocando a cabeça para fora, gritando e extravasando as suas emoções para dizer que o seu candidato assumiu o governo da sua cidade. Irmãos, nós estamos aqui para declarar também a plenos pulmões de que o nosso candidato não assumiu o governo, ele é dono de tudo. Que Jesus Cristo é dono de tudo, de que Ele não assumiu um trono provisório por um mandato de alguns anos. Ele é Rei eterno, sempre eterno. O reino é dele, a glória é dele, o poder é para Ele. E nós podemos aqui celebrar o nome desse Jesus que governa acima de poderosos, acima de reis, acima de governantes, acima de principados, acima de potestades. E por isso Jesus Cristo, Ele é o Rei. Enquanto pessoas lá estão buzinando e gritando para o seu governante, a igreja de Jesus é convidada para gritar e celebrar o nome de Jesus e dizer que dele é o reino, dele é o poder. Por isso eu gostaria de pedir que essa noite você pudesse fazer o seu melhor para Ele, dizendo que dele é o reino, que essa canção ecoasse além dessa igreja, saísse para além dessas paredes, fosse além dessas janelas, ultrapassasse a nossa vizinhança e chegasse a corações que ouvissem que Jesus Cristo é o Rei, que Ele reina e que Ele é o Senhor. Senhor Jesus, nós estamos aqui para declarar que Teu é o reino, Teu é o poder, Tu é a glória, Teu é o louvor, toda a majestade a Ti. Vamos declarar isso. Teu é o reino, Senhor. Teu é o reino, Teu o poder é Tua, é a glória para sempre. Amém. Só Teu, Senhor Jesus. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos nesse momento. Concentre-se no que Deus quer estar fazendo na sua vida. Deixa o céu descer sobre nós, Senhor. Reina sobre nós, Senhor. Reina na nossa vida. Reina nos nossos corações endurecidos, frios, maltratados, judiados. Deixa o céu descer sobre nossas vidas essa noite, Senhor. Deixa o céu descer sobre nós, Senhor. Precisamos de Ti nesse lugar. Move a Tua mão sobre nós, quebrando o nosso coração. E venha o Teu reino em nós.
queria que nesse momento você pudesse participar da mesa do Senhor, entendendo que nós, quando vamos à ceia do Senhor, nós estamos celebrando o reino que já chegou, não o reino que ainda virá. O que o Senhor Jesus disse, que nós anteciparíamos as bodas do Cordeiro aqui na terra, até que um dia nós estaríamos sentados ao lado do Cordeiro no céu. O que nós fazemos aqui essa noite é a antecipação. Nós estamos vivendo na mesa o que nós viveremos um dia na presença de Jesus por toda a eternidade. E quando nós nos chegamos até a mesa do Senhor, nós estamos dizendo que, em primeiro lugar, Ele é o Senhor, Ele que preparou as bodas, Ele que preparou essa refeição. E ela não foi preparada num curso de gastronomia, ela não foi preparada numa cozinha, ela foi preparada, essa refeição, na cruz do Calvário, por você e por mim. Foi preparada na cruz do Calvário para que você e para que eu pudéssemos ter acesso, através do sangue de Jesus, a um relacionamento eterno com Deus, e fôssemos tirados então de pessoas que estavam marginalizadas à mesa, para pessoas que pudessem estar sentadas à mesa. Você agora é filha, você é filho. Quando você come do pão e bebe do cálice, você diz que a sua identidade não é pelas suas posses nessa terra, a sua identidade não vem pelo título que você adquiriu aqui nesse mundo, a sua identidade não é pelo exterior ou pela sua personalidade. A sua identidade é que você é filho e é filha de Deus. E o que nós vamos fazer nesse momento é celebrar essa identidade que temos no Cordeiro. O Cordeiro que tira o pecado do mundo. E o Cordeiro que nos dá acesso à mesa para mostrar que nós somos dele, é Ele que reina. E se Ele é o rei, todos nós somos súditos. Todos nós somos súditos. Não existe príncipe na terra. Não existe rei na terra. Pastor não ocupa título mais elevado que um crente em Jesus Cristo. Presbítero não ocupa um título mais elevado do que um homem e uma mulher de Deus. Se existe um rei, os demais são súditos. E nós somos súditos desse rei, onde nós admitimos que ele reina sobre as nossas vidas e que nós vamos servi-lo como comunidade. Então essa noite eu convido você a participar da mesa do Senhor nessa intenção, de que você tem uma identidade, você é filho de Deus, mas que também você tem uma responsabilidade, você é servo dele, você é serva dele. E ao tomar dessa mesa você está dizendo: Senhor, eis-me aqui, eis o meu coração, eis a minha vida diante do seu altar. Na noite em que Jesus Cristo foi traído, ele tomou o pão, ele partiu, e depois de ter dado graças, ele disse aos seus discípulos: esse é o meu corpo que é dado por vós, comam dele todos e façam isso em memória de mim. Depois de terem ceado, Jesus tomou o cálice e também o dividiu com seus discípulos, passando de mão em mão e dizendo: olha, esse é o cálice da minha aliança, a nova e eterna aliança que é feita no meu sangue. Tomai dele todos, porque todas as vezes que vocês comerem desse pão e todas as vezes que vocês beberem desse cálice, vocês devem anunciar que o meu reino chegou, a minha morte e a minha ressurreição. Anunciar que eu estou presente, que eu governo e que vocês estão associados a mim nesse reino para viver a minha presença pelos séculos dos séculos. Quem é convidado para participar da mesa? Você que é um crente batizado, você que está em comunhão com a sua igreja, você que está em paz com o Senhor e com os homens, você é convidado essa noite a participar da ceia, celebrando ao nome de Jesus, o Rei que reina, o Rei que assumiu o controle do universo e o Rei que está presente entre nós nesse lugar essa noite. Quero convidar aqui alguns presbíteros, os presbíteros que possam vir me ajudar, os presbíteros, o pastor João que vem me ajudar na distribuição dos elementos. E você vai fazer o seguinte: você virá aqui à frente, tomará do pão, beberá do cálice aqui na frente mesmo, devolverá e voltará ao seu lugar e continuará cantando essa canção, celebrando o nome de Jesus. Vamos participar da mesa do Senhor, irmãos, juntamente com os nossos presbíteros. Ao Senhor, sempre me adora.
você abrir sua Bíblia comigo, João capítulo 4, versículo 19. João capítulo 4, versículo de número 19. Evangelho segundo João, capítulo 4, versículo 19. Eu quero compartilhar uma palavra com vocês aqui. Diz assim a palavra do Senhor: Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Versículo 20 de João 4 agora. Nossos pais adoravam nesse monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes me crer, que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Vem a hora e já chegou. Adorarão a verdade, porque são estes que o Pai procura para os seus adoradores. Deus é Espírito, e importa que os adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: sou eu quem falo contigo. Nesse ponto chegaram os discípulos e admiraram que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse: que perguntas ou por que falas com ela? Quanto à mulher, deixou seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Irmãos, o Senhor, nessa chegada no templo aqui, o Senhor ministrou no meu coração esse texto para que a gente pudesse meditar um pouquinho sobre ele. De fato, não era isso que nós gostaríamos como homem de falar, mas o Senhor nos trouxe essa orientação e nos mostrou uma direção muito clara sobre adoração. Nós estamos falando aqui nesse mês uma temática sobre profundidade. Nós queremos que a nossa vida seja mais profunda. Nós queremos que a nossa igreja seja mais profunda. Nós queremos que o nosso coração seja mais profundo. Nós queremos que a nossa devoção a Deus seja mais profundo. Mas não dá para isso acontecer se a gente não entender alguns princípios, se a gente não entender alguns modelos que a própria palavra de Deus nos orienta, nos mostra e nos revela. Esse texto é uma conversa de uma mulher com Jesus Cristo. Uma conversa nada própria, irmãos. Olhando para esse texto bíblico, às vezes parece um texto como tantos os outros. Mas nesse texto há algo interessante que está acontecendo, uma tensão nesse lugar. Há uma tensão religiosa nesse lugar. Há uma tensão étnica nesse lugar. Há uma tensão de gêneros nesse lugar. Por quê? Porque os judeus eram um povo muito restrito em algumas leis. Como, por exemplo, homem falar com mulher. Não deveria isso acontecer se não fosse apenas a sua esposa. Um homem não deveria se ver falando com uma mulher em público se não fosse essa apenas a sua esposa. As demais poderiam ser consideradas, conversando com um homem em público, como umas mulheres de baixo calão ou de um nível moral muito mais baixo do que o das mulheres casadas. Não somente o problema do gênero, mas o problema também religioso. O texto diz que Jesus falava com uma mulher que não era da própria religião de Jesus, que não era do ambiente judeu. Então, falar com uma pessoa de uma outra religião era se associar a ela também, era estar concordando com alguns princípios dessa pessoa. Mas também temos o conflito de etnia. Estamos falando de samaritanos e de judeus. Os samaritanos eram aquele povo que foi contaminado quando o povo de Israel se espalhou pela Babilônia. Os homens que se casaram com mulheres da Babilônia, ou as mulheres que tiveram os seus filhos com homens da Babilônia, tiveram uma raça que não foi purificada, uma raça que já estava contaminada. Então, os samaritanos não se davam bem com os judeus, e os judeus não se davam bem com os samaritanos. Então, quando Jesus está conversando com essa mulher aqui, ele está quebrando padrões, ele está quebrando modelos, ele está quebrando tradições. E toda adoração, ela começa com o quebrar de modelos, quebrar de tradições que foram colocadas e são meramente humanas. Jesus já subverte a ordem. Jesus, ao conversar com uma mulher em público, ele diz: não é assim. Os homens colocaram e catalogaram a experiência dessa maneira, mas não é assim.
Quando Jesus fala com uma samaritana, ele está dando um golpe fatal na religiosidade dos judeus, dizendo: nós somos diferentes na nossa posição, mas isso não me faz indiferente a ela. Essa é a verdade. Podemos ser diferentes, mas nunca indiferentes. Ser diferente é outra coisa relacionada a ser indiferente. E quanta indiferença bate no coração quando nós estamos falando de religiosidade. E outra coisa que Jesus está dando um golpe fatal é nesse conflito étnico, onde os judeus não lidavam com os samaritanos. Jesus está dizendo: olha, através da adoração todos nós nos unimos em um só corpo, todos nós nos unimos num só propósito. E Jesus então faz uma conversa muito interessante com essa mulher. Uma mulher que não era uma mulher das mais sensatas. A verdade é que ela tinha 5 maridos. E o que ele estava agora não era o seu marido. Ou seja, quando Jesus vai conversar com uma mulher, ele vai escolher um tipo de mulher do mais baixo padrão social para poder dizer assim: olha, o problema da adoração invade qualquer tipo do coração. Invade o coração do judeu, do sacerdote, do religioso, aquelas pessoas que estão marginalizadas, porque parece, é o que Jesus está querendo dizer aqui, que ele está querendo mostrar o que é a verdadeira adoração. E quando ele fala o que é a verdadeira adoração, ele começa com um relacionamento com essa pessoa, ele começa com um diálogo, com uma conversa, que surge uma dúvida. A mulher se aproxima de Jesus e fala: e aí, Senhor Jesus, onde é o lugar de adorar? Alguns dizem aqui, outros dizem acolá, mas e o Senhor, o que o Senhor tem a dizer a esse respeito? Irmãos, quantos de nós essa noite aqui não entramos com essa mesma dúvida? Quantos de nós aqui não temos esse mesmo conflito no nosso coração? O que é adoração? O que é adoração? Quando eu falo essa palavra, o que vem à sua mente? O que você pensa a respeito dela? Às vezes você foi ensinado num modelo de adoração durante toda a sua vida e de repente isso começa a se quebrar e você diz: não, isso não é adoração. Adoração é diferente. Eu aprendi com meu avô, eu aprendi com a minha avó, eu aprendi com aquele pastor, eu aprendi com aquela igreja, que adoração é isso. Qual é o modelo de adoração, irmãos, que nós absorvemos e que nós colocamos dentro de uma tradição? Jesus, ele vem nesse texto rompendo tradições. Jesus vem nesse texto rompendo modelos para dizer aqui, nessa condição que ele estava, que para se enxergar a adoração verdadeira tem que romper, tem que quebrar alguns muros que nós mesmos construímos e que nós mesmos edificamos. E um desses muros é o tempo de adorar. Jesus, ao conversar com essa mulher, a mulher diz: e aí, Senhor, onde é que nós adoramos? Porque os judeus têm um templo lá em Jerusalém. E nós, como samaritanos, não podemos ir lá em Jerusalém, porque nós temos conflitos com os judeus. Então nós fizemos um templo aqui em Gerizim. Em Gerizim é o nosso lugar de adoração. E aí, Senhor Jesus, qual é o lugar certo para adorar? Onde é o lugar especial da adoração? São vocês que estão com a razão lá em Jerusalém? Ou nós que estamos certos aqui em Gerizim? Onde é o lugar de adorar? E Jesus diz para ela: nem aqui e nem lá. Irmãos, Jesus rompeu os modelos dos lugares de adorar. E eu acho interessante que nós estamos querendo voltar ao mesmo princípio. Nós ainda estamos querendo construir lugares de adoração. Existe um lugar específico para adorar. E o lugar específico para adorar para muitas das nossas cabeças é dentro da igreja. Lá é o lugar de adorar. E para muitos de nós, o lugar de adorar é um lugar sagrado, é um espaço sagrado. E para muitos de nós, o lugar de adorar é um momento do culto, não é o culto, é um momento. Então nós fazemos assim: irmãos, boa noite, sejam bem-vindos, que legal que você está aqui, agora vamos adorar ao Senhor. Como se quando você ficasse em pé, projetasse a música no telão e os instrumentos fizessem a introdução, então estava começando a adoração. Não é verdade, isso não é verdade. Jesus diz: não existe um lugar para adoração, não existe um ambiente próprio para adoração. Onde é o lugar de adorar? Jesus disse: vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Portanto, Jesus não responde a pergunta dessa mulher dizendo: é lá no Gerizim, ou é lá no monte em Jerusalém. Não, Jesus apenas diz para aquela mulher que o lugar de adorar foi mudado de endereço. O lugar de adorar foi mudado de endereço. E que endereço é esse agora, o lugar de adoração? Bom, Paulo trata de falar sobre isso em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, dizendo que nós somos o santuário de Deus. E quando ele diz que nós somos o templo de Deus, ele diz que foi migrado o lugar de adoração de um templo, de uma construção, de um ambiente religioso, de um lugar sagrado, de um lugar elegido e escolhido pelas pessoas, para um lugar elegido e escolhido por Ele.
A adoração, ela não surge de um lugar que foi escolhido por nós, na Igreja Presbiteriana Independente de Sertanópolis, no congresso de louvor e adoração marcado pelo fulano de tal. Não, nós não podemos escolher um lugar de adoração que já foi escolhido por Deus. Deus já escolheu o lugar de adoração, e o lugar de adoração é dentro do seu coração, é na sua alma, é a sua vida, é o espaço de adoração. Não dá para dizer, irmãos, que ao entrar num templo nós vamos começar a adorar ao Senhor, porque o que você faz aqui à noite é o resultado da sua semana, é o resultado da sua segunda-feira no seu trabalho, é o resultado da terça-feira no jogo de futebol, é o resultado da quarta-feira naquela reunião, é o resultado da quinta-feira naquele passeio com os filhos, é o resultado da sexta-feira com aqueles amigos que você se reuniu, é o resultado do sábado quando você saiu com alguns colegas, é o resultado do domingo de manhã como você acordou hoje, é o resultado de agora à tarde como você se comportou na sua casa. Quando você vem para esse espaço, você não vem aqui para adorar, você vem aqui em adoração. E é isso que nós não entendemos mais. Por isso que ficou tão fácil a gente viver uma vida dupla. Ficou tão fácil a gente viver uma vida de aparências dentro da igreja, porque a gente substituiu a vida de adoração por um lugar de adoração. Nós vamos no final desse mês experimentar um congresso aqui que chama Mergulhando nas Águas Tranquilas. Quem vai estar conosco são um dos adoradores mais conhecidos do nosso Brasil. O Natinha, que é o Jonatas Liache, que é o compositor daquela música És a Nossa Estrela da Manhã. Se você tiver aí, pode colocar para mim, Gabriel, por favor, a tela. O Natinha, ele compôs aquela música que nós cantamos, antiga, És a Nossa Estrela, vamos da manhã. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Legal. Essa música nós conhecemos, mas não é do Ademar não. Ele deu o tom aqui, eu entrei no tom. Lembra do grande ao Senhor? Então vamos lá, me ajuda agora, Vinícius. O teu nome engrandecer. Isso, agora sim. Aquela lá é bonita também. A tua obra em nossas vidas. Damos infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. E o Asaf Borba, talvez um dos compositores mais conhecidos aí, que tem aquela música Jesus em Tua Presença. Lembra dessa daí? Presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia a Tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração. Estará conosco também o grupo da IPI de Dourados, lá de onde nós estivemos trabalhando durante algum tempo. Estarão ministrando, eles também têm um CD próprio, que a gente estará aqui conhecendo as músicas deles. Uma adoração também profética, profunda. E a minha preocupação é a gente chegar lá no dia 22, que vai ser do dia 22 até o dia 30, agora de outubro, a semana toda de adoração, de busca da presença de Deus, e a gente chegar lá nesse tempo e a gente imaginar que a gente vai vir para a igreja para adorar, e esquecer que a gente vem em adoração.
A gente não vem aqui para adorar. Irmãos, esse congresso foi preparado não para ser um evento. Esse congresso não foi preparado para ser mais uma programação. Ele foi preparado para que a gente pudesse se unir a esses adoradores e a gente pudesse ter o privilégio de adorar junto com eles pessoas que têm experiências nessa área e que têm também uma intimidade profunda com Deus. São pessoas que são homens de Deus e nós queremos nos unir a eles em adoração, irmãos. São pessoas que cobram para estar aqui, que pedem simplesmente que... E nessa igreja nós não vamos pagar para estrelas. Nós não vamos trazer pessoas que vão cobrar um determinado valor para vir trazer adoração para nós. Porque nós não somos cabaré. Nós não somos zonas de prostituição, onde as pessoas pagam para ter horas de prazer. Nós somos igreja de Jesus, onde os adoradores vêm para buscar ao Senhor todos juntos. O que nós vemos no nosso mundo hoje é que a explosão da adoração trouxe muito popstar. Por que você acha que a Som Livre, por exemplo, está passando comercial na televisão de cantores gospels? Por que você acha? Quem compra CD ainda nesse mundo, pessoal? Quem compra CD nesse mundo que não vai na barraquinha, compra pirata, embora ainda, infelizmente, alguns ainda façam isso, mas quem compra CD original ainda para abençoar as pessoas? São os crentes. E a Som Livre ainda está fazendo, o seu marketing porque virou um comércio, virou um mercado a ser explorado. E de fato, o mundo gospel virou um mercado a ser explorado. Hoje nós temos pessoas que eu liguei, por exemplo, para vir a esse lugar para adorar conosco, que falaram que cobravam 8 mil por noite. Irmãos, 8 mil reais por noite. Quem é que ganha isso aqui trabalhando numa noite 8 mil reais? Então a gente tem que recuperar muitas coisas na nossa vida, começando pela igreja, para que ela não sustente essa miséria, para que ela não sustente, não dependa de pessoas para que ela seja uma igreja adoradora, para que ela não pague 8 mil, 10 mil, 60 mil reais para trazer um adorador, para que veja adoração na cidade ou na igreja. Para que a gente aprenda a servir pessoas como essas, que estão na obra por amor, e que são pessoas consagradas e conceituadas, para que a gente aprenda a adorar juntamente com eles, e para que a gente faça um ambiente de adoração, onde quer que a gente esteja. Então, o que Jesus faz é romper o padrão da adoração local, para universalizar a adoração. A adoração está lá na sua casa, quando você está fazendo o almoço para o seu marido. A adoração está lá no seu trabalho, quando você está assinando o cheque para pagar seus funcionários. A adoração está lá com seus amigos, quando você está conversando conversas que edificam, conversas que abençoam. A adoração está naquele velório, quando você abraça uma pessoa e manifesta toda a sua solidariedade no momento da dor. A adoração está naquela visita que você faz a uma pessoa carente e solitária. A adoração está na rua, quando você aprende a cuidar bem da sua cidade, a deixar a sua cidade com aparência bonita. A adoração está no lugar quando você dá preferência para o outro, quando você estaciona nos lugares que são para você. A adoração está quando você paga os seus impostos em dia. A adoração está em todos os lugares. Ela não está na igreja só, também aqui. Por isso que Jesus olha para aquela mulher e fala assim: não. Vem a hora, e já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Eles não vão depender do Monte Gerizim, eles não vão depender do monte em Jerusalém, porque a adoração vai fluir dos seus corações, a adoração vai fluir da sua alma. Eles estarão em adoração, eles não irão adorar. Irmãos, é esta a verdade que Jesus quer romper em primeiro lugar na nossa vida. Romper o lugar de adoração. Onde é o lugar de adoração? No nosso coração. Onde é o lugar de adoração? Dentro de nós. É ali que flui a verdadeira adoração. Não é num cântico, não é numa música, não é na igreja presbiteriana independente. Por favor, não confunda adoração com música, com instrumentos. Adoração é a sua vida no altar de Deus, é a sua entrega mais profunda à presença de Deus. Mas Jesus também faz algo interessante quando ele rompe o tempo de adorar. O tempo de adorar. Jesus, ele não rompe apenas o lugar, dizendo: não é mais no templo, agora é dentro do coração. Agora é você o adorador, não é a condição dos levitas, não é o tabernáculo, mas é você que é o adorador. E outra coisa que Jesus fala é: não existe um tempo específico para adorar. Qualquer tempo é o tempo. Vem a hora e já chegou, esse é o momento. Pastor, quando eu posso adorar o Senhor? Qualquer momento, em qualquer lugar. Por quê? Porque Jesus trocou a adoração por uma vida de adoração. Adoração não é música, adoração é estilo de vida. Adoração não é estilo de música, adoração é estilo de vida. Tem gente que fala assim: quando toca aquela música, ali eu fico pronto para adorar ao Senhor. Quando toca aquela música, aquela lá flui a adoração. Mas adoração não é um estilo de música, adoração é um estilo de vida. Nenhuma adoração fluirá enquanto a gente não decidir ser adorador, enquanto a gente não decidir por isso. E onde que é o tempo de adorar? Bom, os judeus, eles tinham grandes festas preparadas para adoração a Deus. Eles tinham, por exemplo, a festa da Páscoa.
A festa da Páscoa era um evento fenomenal dentro do templo, da cultura judaica. As pessoas viajavam o território de Israel todo, vinham até de outros países para vir adorar no templo no período da Páscoa. Então era uma festa, era música, era uma adoração constante dentro do templo, um burbúrio total. As pessoas estavam lá em festa, em celebração. Tinha a festa dos tabernáculos, uma festa que durava 7 dias, e nessa festa as pessoas estavam lá na região de Israel, celebravam o Senhor. Existiam muitas festas que eram marcadas. Quando é a hora de adorar? Na festa, na Páscoa, nos tabernáculos, na expiação. Lá é o horário de adorar. E Jesus fala: não. Vocês vão trocar a adoração pontual pela adoração constante. Vocês vão trocar a adoração ritual pela adoração do coração. Vocês vão trocar o modelo pela essência. Irmãos, quantos de nós ainda não estamos apegados a modelos ao invés de essência? Quantos de nós não queremos modelos de adoração ao invés da essência de adoração? Muitas vezes, irmãos, eu sei que isso não acontece aqui na nossa igreja, mas eu vejo pessoas sentando em protesto, porque elas não gostam de determinado estilo de música, porque elas não gostam da pessoa que está conduzindo o louvor, porque elas não gostam daquele estilo de lei. E a pessoa, ela senta de protesto para dizer: não, eu não circunstância, em qualquer estilo, em qualquer modelo. O lugar de adorar não é mais no templo, é você o adorador. A adoração se constitui em você primeiro. Jesus rompeu o lugar do tempo, não é mais na festa, agora é em todo momento, em toda hora. Vem a hora e já chegou. É em qualquer circunstância, em qualquer situação, você adora ao Senhor. Por isso que Paulo e Silas estavam sentados na prisão, por volta da meia-noite, eles cantavam louvores e oravam ao Senhor. 2 adoradores estavam presos nas mãos, mas com o coração livre, porque não significa que as circunstâncias vão nos prender. Quando o nosso coração é livre para adorar ao Senhor, a gente pode adorar no meio da perda, a gente pode adorar em meio às lágrimas, a gente pode adorar em meio às crises, a gente pode adorar em meio a uma noite turbulenta, tumultuosa, a gente pode adorar em meio à depressão, a gente pode adorar em meio à enfermidade, a gente pode adorar na vitória, a gente pode adorar na derrota, porque a adoração não depende de tempo, ela não depende de estar favorável. Ah, pastor, hoje está tranquilo, está favorável. Hoje vai ser uma adoração daquela na igreja, hein? Estou sentindo que vai fluir a adoração, porque o ambiente está propício para a adoração. A adoração não depende do ambiente, não depende do tempo, não depende do lugar, depende do adorador, depende de você. E às vezes a gente conversa com a nossa equipe de adoração e fala: irmãos, se preparem, busquem a Deus para vocês serem instrumentos de Deus para ministrar a vida da igreja. Mas nada adianta, irmãos, nós temos pessoas comprometidas em levar a adoração e pessoas que não estão entendendo qual é o princípio da adoração, de estar aqui nesse lugar para continuar aquilo que começaram lá fora durante a sua semana. E eu entendo nesse texto, por fim, que Jesus, ele rompeu o modelo de adorar. Qual é o modelo de adorar? Não existe. Sentado, pastor, em pé, ajoelhado, com as mãos levantadas, com as mãos abaixadas, com os olhos abertos, com os braços cruzados, não existe um modelo de adoração. Agora, é possível você ver a linguagem corporal das pessoas, de se de fato elas estão pela linguagem corporal, comigo alguma coisa, eu cruzo. Você não perguntou para mim, minha linguagem corporal, de que as coisas não estão do meu agrado. Gente afetada, eu estou olhando o telão, as pessoas não sabem o que fazer. Apaga o telão, recorda mais as letras, não é verdade? Não consegue gravar. E outro problema, se o ministro de louvor não fala nada, e se eu falo assim para o Vinícius: Vinícius, nós vamos ter um tempo de adoração agora, toca esse teclado aí para nós, e a gente vai adorar ao Senhor aqui nesse lugar. Aí todo mundo fica assim. A gente não sabe o que fazer, porque a gente foi tão formatado, a gente foi tão lapidado para atender a moldes, de que quando a gente fala: vamos adorar ao Senhor ao som desse teclado, você fica esperando: qual música será que será? Qual música que será? Qual será o tom? Qual será a letra? Qual é o refrão? Cadê a letra no telão para eu acompanhar? Quando a gente fala: vamos adorar ao Senhor, a gente fica assim: e agora, o que eu faço? A gente se tornou dependente de pessoas aqui à frente para dizer o que a gente tem que fazer, quando na verdade, quando a gente falasse assim: irmãos, vamos ficar livres agora para adorar ao Senhor, você poderia sentar, ajoelhar, ficar em pé, chorar, levantar suas mãos, mas o mais importante era você estar na presença do Senhor. E a adoração, ela sempre vai nos levar a um processo maravilhoso, que é
mostrar Jesus. Aquela mulher, então, quando Jesus rompe os preconceitos sociais, religiosos, rompe os preconceitos morais em torno daquela mulher, ele liberta aquela mulher dizendo: você conversando comigo? E Jesus não fica só nisso. Jesus quer romper o preconceito religioso nela, quer romper o preconceito da adoração nela. Ele diz: agora não tem mais lugar, não tem mais modelo e não tem mais hora para adorar ao Senhor. Ela diz: uau! Então ela corre para a cidade dela e fala assim: pessoal, tem um cara aqui que vocês precisam conhecer. Ele é Jesus. E eu quero que vocês venham ver, porque provavelmente esse é o profeta de Deus. Irmão, sabe o que a verdadeira adoração faz? Ela aponta a Jesus. A verdadeira adoração nos leva para Jesus. A verdadeira adoração nos leva para o altar. E a verdadeira adoração faz as pessoas verem Jesus. Então, de nada adianta a gente ter música bonita. De nada adianta a gente ter pessoas consagradas do meio da música evangélica. De nada adianta a gente fazer um evento, uma programação para trazer pessoas do alto nível gospel do nosso país, se nós não tivermos adoradores sentados nessa cadeira, se nós não tivermos adoradores nesse púlpito, se nós não tivermos adoradores pregando a palavra. Porque a adoração não é um estilo de música, a adoração é um estilo de vida, Então eu queria convidar você a pensar essa noite se esse estilo de vida tem apontado para Jesus, ou se esse estilo de vida que você é ritualístico, que é espontaneidade. Por exemplo, hoje nós começamos o culto com a ceia do Senhor, mas pastor, nós não fazemos a ceia depois da mensagem. Isso é tradição no modelo litúrgico da IPI. Hoje nós estamos pregando antes do louvor. Mas pastor, pregar antes do louvor não é o louvor que prepara para a palavra? Quem disse isso, irmãos? Onde está isso na Bíblia, irmãos? O que nós somos levados é pela Bíblia. E eu fico imaginando a igreja primitiva, quando eles se reuniam, como é que eles faziam para conduzir suas reuniões? Como eles faziam? Será que tinha alguém que ficava na frente da igreja primitiva, nas casas, falando assim: irmãos, por favor, fiquem em pé, sejam bem-vindos todos os visitantes aqui pela primeira vez. Você pode passar ali no fundo, pegar um presentinho especial essa noite. Então olha só, nós vamos de repente agora, depois da primeira canção, devolver nossos dízimos e ofertas. Então você pode vir aqui, devolver seu dízimo e oferta aqui à frente. E depois do dízimo e oferta, irmãos, pode se assentar, abra sua Bíblia comigo. Como é que será que era a vida da igreja primitiva? Como que era a espontaneidade? Ele sentava na casa, chegava uma pessoa chorando, ou uma pessoa aceitou a fé, vamos celebrar junto com... Hoje nós vamos só orar por essa pessoa, hoje nós vamos apenas abençoar essa pessoa, hoje nós estamos precisando de recursos para mandar para Macedônia. Quem é que vai trazer as ofertas? Irmãos, está tudo aqui. Irmãos, como era gostoso, como devia ser gostoso ser espontâneo. O que eu vejo às vezes é que um modelo tradicionalista, que a tradição ela é importante, o tradicionalismo é prejudicial. O modelo tradicionalista que sufoca a gente e que deixa a gente tudo formatadinho. Como a gente tem que adorar? Ah, pastor, a hora de adoração é nos 3 cânticos depois do dízimo e oferta. Irmãos, sinceramente, ao momento de dizimar é aquele momento. Irmãos, sinceramente, será que era assim que era a igreja primitiva? Nós precisamos romper, para a gente aprender a adorar Jesus e ser adorador. Não ficar dependendo de estrutura e de modelos para a gente ser adorador, mas é aprender a adorar Jesus diariamente, cotidianamente, e viver na presença dEle. Talvez você esteja dizendo assim: talvez esse pastor aí, ele quer destruir tudo quanto é tradição. Não, a tradição é a fé viva daqueles que morreram. Tradição é a fé viva daqueles que morreram. A tradição é forte, ela deixou um legado, ela é importante. Agora sabe o que é o tradicionalismo? É a fé morta daqueles que vivem. É a fé morta daqueles que vivem. Pessoas que estão mortas espiritualmente, mortas no tradicionalismo, mortas no seu ritualismo, mortas no cerimonialismo, e elas não conseguem viver novamente, então elas matam tudo que está ao seu redor. A tradição é a fé viva daqueles que morreram e deixaram um legado para nós. Agora o tradicionalismo é a fé morta daqueles que vivem e não conseguem ser espontâneos na presença do Senhor. Então eu queria convidar você essa noite a ser espontâneo, a você saber que quando você está na casa do Senhor, você tem liberdade. Você pode ajoelhar, orar, levantar suas mãos, cantar. Você pode sentar, apenas orar. Mas é importante que você esteja nesse lugar com o coração de adorador. E não apenas venha para esse lugar para adoração. E quando você se tornar um adorador, as pessoas verão Jesus em você como viram naquela mulher. E acreditarão na sua mensagem, porque a Bíblia diz que as pessoas foram até fora da cidade para encontrar com Jesus, porque acreditaram na mensagem daquela mulher. Quando a gente se torna adorador, quando a gente quebra os modelos, quando a gente quebra o tradicionalismo que sufoca e esmaga a nossa espontaneidade da fé, a gente aprende o que é adorar e as pessoas conseguem enxergar Jesus em nós e não a nossa placa.
Irmãos, sinceramente, eu tô uma conversa franca com vocês aqui. Há um tempo atrás eu fui ministrar numa igreja, uma pessoa veio e falou assim para mim: pastor, faz 40 anos que eu sou convertido ao presbiterianismo. E eu fiquei perguntando no meu coração, faz quanto tempo será que ele é convertido a Jesus? Porque o presbiterianismo ele é convertido há 40 anos. Mas será que a Jesus ele é convertido há algum ano da sua vida? Irmãos, muito mais do que a placa da nossa denominação, muito mais do que um lugar para a gente adorar. A gente tem que aprender que a nossa vida é feita para adorar a Jesus Cristo, amar a Jesus Cristo e viver para Jesus Cristo. E para Jesus Cristo não importa ritual, não importa a placa, não importa lugar, não importa modelo, não importa a forma, importa apenas o coração. Se nós vamos ficar com uma música aqui durante 40 minutos, desde que seja com o coração, Jesus está recebendo. Se nós não vamos ter música num culto e vamos ter apenas a palavra e oração, se for com o coração, Jesus está recebendo a nossa adoração. O que importa não é o modelo, não é a forma, mas é o coração. É isso que escuta lá no céu. Eu contei para vocês aqui a semana passada, enquanto isso a equipe de louvor pode vir aqui à frente, por favor. Os adoradores, né? Que estão sentados junto com outros adoradores que agora vão nos ajudar também a termos um momento de adoração. Eu contei a história para vocês de um homem que morreu e foi no céu. E lá no céu ele ficou muito entusiasmado porque ele queria ver a sua igreja lá do céu. Como é que é a visão da igreja do céu no momento da adoração? Que a igreja era muito corpulenta nessa área. Era uma igreja vibrante na adoração. Então o anjo pegou aquele homem e falou: sua igreja está aqui, olha lá. E aí o homem olhou lá embaixo e viu a igreja dele, mas não escutava nenhum barulho. Ele disse para o anjo: dá para erguer o volume? O anjo falou: não dá. Mas ergue o volume, eu quero escutar o louvor da minha igreja, que era tão maravilhoso lá na terra. Aí o anjo pegou e levou ele para um outro lugar e mostrou: olha aqui essa igreja. E ele escutava perfeitamente a adoração naquela igreja, tal, as pessoas falando, gritando, chorando e adorando a Jesus no momento da música. E aí ele fala para o anjo: mas por que eu escuto essa igreja e não escuto a minha igreja? Aí o anjo fala assim para ele: é porque aqui no céu a gente só recebe aquilo que vem do coração. A gente só escuta o que vem do coração. Então não adianta a gente ter forma, não adianta a gente ter equipe, não adianta a gente ter instrumento, ensaio, não adianta a gente ter igreja, templo, ar-condicionado, se a gente não tem adorador na fileira. Não adianta a gente expandir, irmãos. Não adianta a gente romper essas paredes e se a gente não tiver adoradores sentados nessas fileiras com o propósito de adorar. É isso que a gente precisa. Não adianta fazer um evento como esse, investir na vida dessas pessoas, se a gente não tiver adorador aqui para adorar ao Senhor. Então eu queria convidar você a pensar seriamente sobre a sua vida e seu estilo na presença de Jesus e pensar que nesses finais de semana de 22 a 30 será um tempo especial para a gente se reunir com os outros adoradores durante 9 dias, de sábado a domingo. 9 dias nós vamos estar aqui adorando ao Senhor Jesus nesse lugar, para que a gente possa vir em adoração e sair em adoração. Vamos ficar em pé? Nós vamos devolver nossos dízimos e ofertas. Eu queria que você ficasse à vontade nessa noite, na frente da sua cadeira tem um envelope. Você pode depositar a quantia que o Deus tocar no seu coração. Você que está nos visitando pela primeira vez, não se constranja. Essa é uma tarefa realizada entre nós, membros da igreja. Mas se você quiser participar e puder, aqui estão as urnas à frente. Enquanto cantamos essa primeira canção, você pode adorar ao Senhor com o seu dízimo e a sua oferta também. Já queimei as pontes com o passado e os meus olhos vejam o futuro. Tudo novo se fez, tudo novo se faz. E nessa estrada eu não me desvio nunca mais. Estou firme, eu não me desvio nunca mais. Avançar e por vencer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo.
tem que ser o nosso Senhor Jesus. Quando isso realmente se tornar uma realidade na tua vida, você vai aprender a depender totalmente do Senhor. Totalmente. Em todas as áreas. Eu fico imaginando que tem partes ou tem hora da nossa vida que é um pouco complicado a gente chegar a Deus. Você precisa se derramar na presença do Senhor. Você precisa abrir o teu coração, quebrar aquela dureza. E muitas vezes a situação, ou talvez o meio que nós vivemos, isso nos impede. Mas algo que eu creio que agrada o coração de Deus é a dependência total dele. De como uma criança depende do seu pai, você poder depender totalmente do Senhor. Rasgar o teu coração, tirar suas máscaras e apresentar diante do Senhor como quem você realmente é e como realmente você está. Então vou convidar você a fazer isso neste momento, a rasgar o teu coração, a se rasgar diante do Senhor, deixar que o Senhor faça morada na tua vida, deixar que o Senhor faça algo diferente em você, para que você não saia daqui da mesma forma que entrou, mas que você possa sair daqui nessa noite transformado, curado, sarado, renovado. Oh Deus, queremos, Senhor, queremos sim. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. Oh Deus, queremos mais, Senhor, da tua presença, Deus. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei longe do santo do santo. Não sei mais viver. E quem já, e se eu passar pelo fogo, eu
te buscar mais. Nos ensina a quebrar os nossos corações. Nos ensina, Deus, deixar para trás a religiosidade e nos ensina a olhar para o alvo que é o Senhor. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei, longe do santo dos santos, não sei mais viver. E quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe não viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quero convidar você a declarar isso sobre a tua vida e cantar: mesmo se eu passar pelo fogo, eu não vou temer. Mesmo se eu estiver no vale, eu vou crer, porque o Senhor Jesus está contigo ali. Eu não sei como que você entrou aqui nessa noite, mas eu sei que o meu Deus, Ele conhece o seu interior, Ele conhece o teu coração, Ele sabe dos teus desejos, dos teus sonhos, das tuas lutas, dos teus anseios. Quero convidar você a cantar: e se eu passar pelo fogo, não temerei. E realmente na tua fumaça de glória, nós queremos entrar, Senhor. Nós queremos ter uma intimidade maior contigo. Nós queremos algo novo. Nós queremos conhecer mais a tua face, Deus. Sair da comodidade, sair daquilo que me deixa cômodo. Mas queremos chamar a tua atenção nessa noite, Senhor. Queremos chamar a tua atenção, Deus. E se eu passar, e se eu passar, não tememos a tua fumaça de glória, eu entrarei, longe do santo dos santos, não sei mais viver. E quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não há não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Eu queria que só a igreja cantar, só a igreja. Quem já pisou no santo dos santos, você pode declarar isso com mais força, porque não há como viver sem a presença do Senhor. Se você nunca pôde ter essa oportunidade de ter essa presença do Senhor, comece a clamar ao Senhor neste momento e passa: Senhor, toca, Senhor. Senhor, vem com tua mão, Senhor, sobre essas vidas, trazendo o Senhor. Santo dos santos, em outro lugar, não sabemos viver, Senhor. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Estamos aqui, Deus, rasgando os nossos corações, Deus.
sentir, Senhor. Podemos sentir Tua presença neste lugar. Podemos sentir que o Senhor está neste lugar. Oh. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Seja bem-vindo, Senhor Jesus. Toma aqui o Teu lugar de honra. Toma aqui o Teu lugar. Pois estamos aqui somente com o único propósito, Deus, de adorar o Teu santo nome e chamar a Tua atenção para este lugar. Talvez ninguém nunca tenha pedido isso para você, mas eu vou te convidar a você praticar isso. Eu vou te convidar a você praticar isso. Que o Senhor vem quebrando toda a trava da nossa boca, que nos impede de adorar o Teu santo nome. Muitas vezes nós sentimos uma alegria muito grande quando pessoas vêm nos elogiar, quando a pessoa vem te falar assim: nossa, como que você está bonita hoje, nossa, como que você é muito gente boa. Nós gostamos de receber elogios. O nosso Senhor Deus, Ele nos criou com o único propósito de adorar e engrandecer o nome dEle. E muitas vezes nós entramos na casa do Senhor com a nossa boca travada, como se tivesse 1000 quilos travando a nossa boca. Eu quero convidar a você a fazer isso agora, a falar palavras de amor para o Senhor, a declarar. Se declare para o Senhor, porque na palavra do Senhor fala que onde há 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estou. Então o Senhor está aqui nesse dia. Eu quero convidar você a dar o seu melhor para o Senhor nessa noite. Ah, mas eu nunca fiz isso. Mas faça. Talvez você possa estar pensando assim: eu não estou sentindo vontade de fazer. Mas a fé não é isso. Primeiro você faz para sentir. Quebre essa barreira. Comece a declarar isso para o Senhor nessa noite. Creio eu que se você estivesse vendo o Senhor com seus olhos aqui, você não estaria do jeito que você está. Mas o Senhor está no nosso meio. O nosso amado, o nosso noivo está aqui nessa noite. O nosso Redentor que deu a sua vida ali na cruz por amor a mim, amor a você, está aqui nessa noite. Quero convidar você, sem ter essa vergonha, abrir a tua boca e começar a falar palavras de adoração àquele que é digno. Porque eu creio que essa noite possa ser um divisor de água na tua vida e na minha vida. Talvez essa noite você possa ter um encontro especial com o Senhor, e o toque do Senhor realmente você. Oh. Tu és santo, Senhor. Tu és santo, Senhor. Tu és adorado neste lugar, Senhor. Estamos aqui para declarar que somente Tu és Deus. Somente Tu és Rei. Somente Tu, Senhor. Santo, 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 Santo. Tu és santo. Nós Te adoramos, Senhor. Santo, 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 Santo. Tu és santo, Tu és exaltado. Tu és o leão da tribo de Judá. Tu és a raiz de Davi. Oh, Tu és o cordeiro que tira o pecado do mundo. Oh, Tu és a estrela da manhã. Tu és o nosso Senhor. Oh, Deus. Santo, Santo. Tu és santo, Senhor. Não há outro como Tu, Deus.
Ensina-nos, Senhor Jesus, a não depender de momentos. Ensina-nos a não depender de lugares. Ensina-nos a não depender de pessoas. Ensina-nos a não depender de tradições. Quando se diz respeito a adorar ao Senhor, Pai. E ajude-nos a adorar em espírito e em verdade, na autenticidade do nosso coração, na identidade que temos no Senhor, na alegria de pertencermos ao Teu reino. Celebramos o nome de Jesus com toda a força do nosso coração, com toda a alegria da nossa alma e com toda a rendição que podemos oferecer a Ti, Pai. Oh Senhor Jesus, o Senhor é tão mais merecedor do que nós estamos oferecendo a Ti essa noite. O Senhor é tão mais merecedor do que nós podemos oferecer a Ti. O Senhor tem anjos no céu que cantam muito mais afinado que nós. O Senhor tem um som do universo que é muito mais bonito que os nossos instrumentos. Mas o que o Senhor não tem e quer é a adoração do coração dos Teus filhos, das Suas filhas, que reconhecem no Senhor o Pai, o Abba, o Deus das suas vidas, o Salvador, o Senhor. E nós estamos aqui para dizer isso, que nós precisamos ser esses adoradores. Não que nós queremos apenas, nós precisamos, porque não dá para ser igreja sem adorador. Pedras vivas de adoradores que, ó Deus, edificam a Tua causa, o Teu reino, e vão sair daqui essa noite em adoração. Senhor Jesus, abençoe a nossa vida, sustenta o nosso coração, e que o Senhor possa ser o centro da nossa adoração todos os dias da nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Irmãos, eu acho tão interessante nesses momentos assim a euforia das pessoas em celebrar homens e celebrar instituições, e a nossa apatia e às vezes celebrar o nome do Senhor Jesus. É interessante a gente ir para um lugar e a pessoa colocar a cabeça para fora e gritar assim: TJ! A gente chegando na igreja, a pessoa gritando: Fulano! E celebrando o nome de pessoas como se essa fosse a vitória derradeira. E quando a gente fala de Jesus Cristo, a gente fica tão apático, tão envergonhado. A gente briga por time, a gente pula de em arquibancada, a gente briga por pessoas, a gente celebra o nome de pessoas. E quando a gente fala celebrar o nome de Jesus, a gente é tão tímido, tão tacanho. Irmãos, a gente precisa perder um pouco da vergonha. Não da vergonha no sentido da bagunça, da desordem, mas essa timidez que acanha a nossa alma de oferecer uma verdadeira adoração a Jesus Cristo. Ele é Jesus, é Ele que nós celebramos nesse lugar. Quando a gente fala, vamos adorar ao Rei, a gente não está adorando pessoas aqui, nem instituição. A gente está adorando o Rei Jesus. Eu queria que você entendesse isso e experimentasse isso e saísse daqui essa noite adorando a Jesus. Saísse daqui nesse lugar adorando verdadeiramente a Jesus. Feche os seus olhos, por favor, nós vamos orar e vamos agradecer ao Senhor. Senhor, nós queremos celebrar a Ti com a força do nosso coração. A gente quer, Deus, ser muito mais do que pessoas dentro de um lugar, de um espaço sagrado, com a nossa vida alheia a Ti. A gente quer dizer o que o Senhor é para nós, a gente quer dizer o que o Senhor representa para nós, e a gente quer, Deus, pagar o preço de dizer isso e de sermos taxados às vezes, Deus, como loucos, como pessoas que estão fora do padrão. Não importa, Pai, desde que nosso coração saia a verdadeira adoração ao Seu nome, nós celebraremos a Ti e diremos o quanto o Senhor é bom. Vamos celebrar o Senhor com essa última canção, que diz que é tão profundo, é tão imenso, e cobre-nos, é furioso, é poderoso e abraça-nos. Já que a gente está falando de profundidade, que tal a gente se lançar ao amor de Jesus e deixar que Ele traga essa profundeza, essa profundidade ao nosso coração e à nossa vida. E depois dessa canção, irmãos, nós vamos nos despedir e vamos sair adorando, porque o mundo está esperando você, está esperando a minha adoração, que começa logo após que termine esse culto aqui. Vamos adorar o Senhor com essa canção. Separará dos laços
e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso